Vibe Leaf. Lembrou no vídeo passado que eu disse que talvez futuramente eu traria um vídeo dele aqui pro canal? Então, esse dia chegou. Acho que não é novidade pra ninguém que se juntarmos todas as peças de uma creepypasta antiga, descobriríamos que ela é uma bosta. Apenas algumas, mas na maioria são horríveis. E o Vibe Leaf simplesmente pega esse churume e transforma em algo bom, dando uma história, um contexto, e incrementando com o que tem. Essas são as retakes. Se você já viu um vídeo do Ishikawa ou até do Ip sobre, vai entender o que eu tô te falando. Mas dessa vez, não é sobre um retake, e sim uma reimaginação do que seria o This Man. Você provavelmente já viu esse rosto em algum lugar, seja em um jogo, numa analog horror, e talvez até em seus sonhos. O Vibe Leaf pegou essa história e adicionou mais umas coisinhas. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. This Man, traduzido em português, significa esse homem. Ao menos é como todo mundo se refere a essa face. Eu me lembro até hoje do primeiro vídeo que eu assisti sobre esse assunto, e sim, foi no Você Sabia. Eu fiquei tão pasmado com essa notícia que eu quase não dormi por 3 dias inteiros. Eu fiquei com medo, eu era uma criança. Há muitas histórias contando sobre o surgimento do This Man, mas eu vou me basear no que tá escrito no site. E sim, ele tem um site só pra si, que conta com teorias, notícias, retratos e sonhos. Pra vocês verem que esse assunto na época não era brincadeira, eu acho que deu até notícia no jornal uma vez. Você pode não ter entendido essa parte dos sonhos, mas eu vou te explicar agora. Janeiro de 2006. Lá em Nova York, uma paciente de um psiquiatra teria desenhado o rosto de uma pessoa que ultimamente tem aparecido frequentemente em seus sonhos. A cada sonho, essa pessoa lhe deu conselhos sobre a vida privada da mesma, mas tem um porém: se você sonha com alguém, ou com algum rosto, significa que você já viu ou conhece alguém com as mesmas características desse rosto, o que não foi o caso da paciente. Ela afirma que nunca conheceu ninguém com as características de tal pessoa, e fica por aí mesmo. O psiquiatra pega esse retrato e deixa em cima de uma estante ou de uma mesa. O desenho ficou esquecido em um canto e parece que até ele mesmo esqueceu. Mas depois de alguns dias, outro paciente relata literalmente a mesma coisa. E detalhe, o mesmo fala que nunca viu o homem na sua vida. Até que ele relembra do retrato que estava esquecido na sua estante. Ele resolve mostrar ao paciente e adivinha? Ele confirma que aquele é o homem que ele sonhou no sonho. Coincidentemente, o psiquiatra decidiu enviar o desenho para outros psiquiatras com pacientes da mesma condição, e o resultado foi o mesmo. A maioria dos pacientes reconheceu essa foto e o chamaram de This Man. Não demorou muito para esse caso se espalhar em outros países. Inclusive, chegou aqui no Brasil. Essa é a origem de This Man e como ele viralizou na internet. Ele surgiu do nada e terminou do nada. Comparado a várias creepypastas que eu já vi, eu tenho que realmente dizer que essa é até que boa. Se o Brasil tá envolvido, tudo fica bom. Os sonhos em si que ele apareceu tem sempre o mesmo padrão. Ou ele aparece te dando um aviso, ou ele aparece te dando um conselho. A maioria foi assim. Só que teve pessoas que tiveram sonhos um tanto quanto duvidosos em relação ao This Man, como literalmente uma pessoa se apaixonar por essa coisa, ou até mesmo ser morta pelo próprio. Essa da morte dá pra se interpretar de 3 formas. No sonho, o cara afirma que estava sentado preso em um banco, mas ele tem uma visita inesperada. 2 homens que ele nunca viu antes começaram a atacá-lo. E não, esses 2 homens não são o This Man. Ele acordou chorando e coberto de suor, porém, de alguma forma, o mesmo conseguiu dormir. Entretanto, no mesmo sonho, ele se viu no mesmo local de onde tinha parado, então começou a chorar e gritar, mas algo apareceu no seu quarto. This Man. O garoto implorou que ele não o machucasse, porém, ele pegou o garoto e cortou um membro de seu corpo. Contudo, isso fez o garoto acordar. Ele acredita que o This Man o salvou do sonho, ou melhor, pesadelo. Essa é a primeira forma de interpretar isso pela visão do garoto. A segunda forma é que ele não ligou pro jovem e só queria matar ele a sangue frio no sonho mesmo. Tá que isso parece Fred Krueger, mas ignora. E a terceira forma é pensar que nada disso aconteceu e que ele só tá fingindo mesmo. Há muita coisa interessante nesse site que sinceramente daria um vídeo completo. Porém, a maioria eu acho irrelevante. Apenas o sonho, ou a história, e a teoria se pá eu acho interessante, sobre a maneira como ele surgiu, como ele pode ter surgido e por que ele fica entrando no sonho das pessoas. Mas eu acho as teorias bem quebradas, então não faz muito sentido eu falar que tudo que nos resta agora é o vídeo do Vibe Leaf, que inclusive eu acho até mais impressionante do que a história original. O vídeo se inicia em 28 de setembro de 1959. Um incêndio criminoso acontece numa casa lá em Ohio. 2 pessoas que estavam no local foram encontradas, sendo que uma estava viva e outra estava morta. As informações dizem que os 2 eram casados e não possuíam filhos.
O narrador ao fundo conta que não tem certeza do que realmente aconteceu com a mulher e deseja que ela fique bem. Seus nomes são Marceline Robert Theodore e Victor Benjamin. Ambos nasceram em 1932. A pessoa por trás do crime era o John Jr. Encontraram gasolina e fósforos na sua casa. Reparem que eu falei era, porque depois da polícia pegá-lo, ele cometeu atos bem questionáveis com seu corpo. Alguns itens da casa conseguiram ser recuperados, mas o que mais faltou para Marceline foi uma fotografia e discos que Victor usava para dançar com a mesma. Esse caso é triste, mas é algo que precisa ser dito antes de abordarem o verdadeiro tema. Em 13 de junho de 2003, o esboço de um homem foi feito por um paciente mental. O paciente alegou que esse homem começou a aparecer frequentemente em seus sonhos, assim como na história real, e como eu disse anteriormente, ele deu conselhos sobre a vida pessoal dele ou até um aviso. Em 15 de junho, outro paciente estava com um psiquiatra e descreveu todas as características que a primeira pessoa disse uma vez. O psiquiatra reconheceu as falas e mostrou o esboço, e rapidamente o paciente o reconheceu. E é claro que isso não pode faltar. Ele nunca viu alguém assim em toda a sua vida. Basicamente é a mesma história. Alguns meses depois, os resultados foram mais de 2.000 pessoas que disseram ter sonhado com esse homem. E após todos esses ocorridos, eles criaram um site para esse homem, que no caso é o mesmo site que eu peguei a história original. A história se repete, porém não há mais nenhuma notícia sobre esse homem em local algum. E a grande parte dos pacientes não sonham mais com essa figura. É como se ela tivesse desaparecido de repentemente, assim como na história verdadeira. Depois dessa frase, uma figura aparece ao fundo. A face desse homem reaparece no vídeo, mas muda em questão de segundos. Você não me reconhece, querida? Olhos são abertos e descobrimos que é o próprio This Man, ou melhor, Victor Benjamin. Seu antigo toca-discos que foi pego pelo fogo está lá também, mas ao lado dele temos Marceline, sua antiga esposa. Ambos choram ao se encontrarem, e parece que os dois viveram felizes no outro mundo. Talvez esse sempre foi o objetivo do Victor Benjamin, encontrar sua esposa através dos sonhos. Quanto mais sonhos entrava, mais difícil era achar sua esposa, e aproveitando o momento que ele tinha com as pessoas, ele sempre deu um conselho ou até um aviso para elas. Até que um dia, Marceline se foi, e sabendo disso, ele parou de invadir sonhos. Ele desistiu de encontrá-la, por isso que estava jogado no chão, mas pela coincidência do destino, os dois se reencontraram depois de anos, e finalmente podem estar juntos pela eternidade. Essa seria a história do invasor de sonhos na visão do By Belief. Eu espero que tenham gostado, e Blue Way fechando o vídeo.